A própolis vermelha de Alagoas é considerada uma das melhores do mundo. Estudos de universidades brasileiras confirmam que o produto é um poderoso suplemento alimentar. Mas o comércio da própolis vermelha sofre uma ação dos atravessadores. Aqui comigo no estúdio está o pesquisador e presidente da Uniprópolis, vai falar melhor sobre esse assunto. Professor Mário, quanto tempo de estudo com abelhas, de produção e de própolis, hein? Quanto tempo já? Eu acabei de fazer 60 anos de vida e dediquei 30 anos da minha vida a essa atividade. Eu procurei no ramo da engenharia agronômica, eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, que atividades eu poderia ser feliz e contribuir com a felicidade dos outros. E encontrei nas abelhas um presente espetacular. Portanto, há 30 anos eu atuo nessa área, ligada às abelhas. Em 1995 me tornei, por conta disso, um consultor e instrutor do Sebrae Alagoas, né? Tenho dado a minha contribuição no estado como um todo. Inicialmente a nossa visão era mel. Ministramos mais de 200 cursos de apicultura, de Água Branca, Maragogi, voltada para mel. E nos últimos 15 anos, descobrimos com os próprios produtores, pescadores, que na região dos mangues de Alagoas, as abelhas produziam um produto diferente do que nós conhecíamos no Brasil e fora do Brasil. Portanto, o Brasil, por conta da sua biodiversidade, as abelhas produzem própolis, que são feitas de resina das plantas, de forma diferente. Nós tínhamos, com a ajuda das universidades, principalmente da USP, da Exalc, da Unicamp, da nossa UFAL, da nossa UCISAL, nós tínhamos feito muitos estudos ao longo desses anos todos e descobrimos que essa própolis nossa era diferente. O Brasil já tinha caracterizado 12 própolis diferentes e essa, inclusive, se caracterizou como a de número 13, totalmente diferente da que o mundo inteiro conhecia, inclusive. Basta dizer a vocês que mais de 90% da própolis consumida no país que mais consome própolis no mundo e que mais estudou as própolis do mundo, que se chama Japão, hoje quase que 50% das patentes dos estudos levados nas própolis do mundo inteiro pertencem aos japoneses. Muito bem, o povo que mais estudou e que mais consome própolis se interessou ao longo dos últimos 30 anos do Brasil por conta dessas características, né? E passou a consumir maciçamente a própolis verde produzida nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Ok. Só que até então era a própolis verde de Minas, principalmente, a melhor do Brasil. Tanto é que mais de 90% do mercado consumidor do Japão é feito com essa própolis. E se descobriu que nós tínhamos algo muito diferente. As pesquisas nesses grandes centros foram feitas. E aí sim os japoneses se interessaram muito por isso. E por que a nossa é melhor? O nosso ambiente, que até hoje ainda não se sabe com precisão, ele tem condições ambientais de plantas, de clima, de solo e de interação com alguns micro-organismos, meu amigo, que propiciou as abelhas europeias africanizadas. Essas abelhas não são nativas do Brasil, chama-se Apis mellifera, essa abelha que tem ferrão e que tomou conta do Brasil como um todo. Elas vieram inicialmente da Europa e depois da África, mas no Brasil encontraram... Trazidas. Condições ambientais espetaculares. É o país que melhor se desenvolveu essa espécie Apis mellifera, tanto é que até hoje essas abelhas não têm pragas e doenças. Olha que coisa maravilhosa, só no Brasil. No mundo inteiro elas estão com uma série de problemas, a Apis mellifera. E nas condições ambientais do Brasil, elas se desenvolveram muito bem. E em Alagoas, que não foi diferente, elas encontraram condições ambientais que produziram na região dos mangues, portanto, só entre Piaçabuçu e Maragogi. Isso foi caracterizado, estudado muito. Os estudos todos feitos pela USP, principalmente. O professor doutor Severino Matias, da USP, que assinou todo o laudo técnico e caracterizou que ela tem 4 isoflavonoides, portanto, 4 substâncias poderosíssimas, voltadas não só para a indústria alimentícia, mas farmacêutica e cosmética, e que, por dádiva de Deus, até hoje não se tem ainda
informação precisa disso, só se produz no litoral de Alagoas. A abelha utiliza a própria para quê? Muito bem, a sua pergunta é interessantíssima. Esses insetos, eles estão muito bem organizados na face da Terra. Inclusive, estão presentes nesse ambiente da Terra muito antes da humanidade. E aonde eles estiverem, eles buscam o néctar das flores, transformam em mel, que é a sua fonte de açúcares, carboidrato, sais minerais. Eles tiram do néctar. Eles tiram das flores das plantas o pólen, que é o gameta masculino, e faz isso como a sua fonte de proteína, também de altíssimo nível. E aonde elas estiverem, num raio de ação de 1.500 metros, ela busca nas plantas que tiverem ao seu redor, plantas que têm substâncias nessas resinas dessas plantas e que elas utilizam para invernizar essa cidade. Uma cidade, digo, porque uma colmeia tem em média 50 mil abelhas, tem colmeia de 100 mil, mas em média 50 mil indivíduos, e que é uma cidade, portanto, que é toda invernizada, toda protegida interiormente com essas resinas, que faz com que os micro-organismos, principalmente os fungos, as bactérias, os vírus, não se desenvolvam nesse ambiente. Ou seja, isso é um produto utilizado pela natureza para proteger os indivíduos daquela cidade. E dessa forma os homens viram isso, muito antes de Cristo até, tanto é que grande parte da matéria-prima para a mumificação dos faraós é de própolis, daquela região do Rio Nilo, e que tem hoje múmias com mais de 5 mil anos preservadas, principalmente por essas substâncias que as abelhas identificam na natureza. E com isso, os homens estudando esse processo da natureza, viram que poderia também se valer desse conhecimento e se utilizar para a sua saúde. E com isso, fizemos, ao longo desses últimos 300 anos, pelo menos, uma série de ajustes nas colmeias, onde as abelhas produzem esse produto e a gente, como apicultor, retira, leva para a indústria, processa isso de forma científica, muito bem feita, com o Serviço de Inspeção Federal, como deve ser, e comercializa para a saúde das pessoas. Existe própolis artificial? Não. Existe própolis adulterada. Os seres humanos, infelizmente, são falhos e, por exemplo, essa nossa própolis, que tem um alto valor agregado, basta dizer a você que, como eu acabei de falar aqui, a própolis, mais de 90% da própolis consumida no Japão é essa verde de Minas Gerais. A nível de produtor, 1 quilo dessa matéria-prima, lá no campo, custa R$100 em média, a própria verde de Minas. E a nossa própria vermelha de Alagoas, dos manguezais de Alagoas, custa R$500, ou seja, 5 vezes mais. Então, essa é uma própria muito cobiçada. Portanto, nós estabelecemos ao longo dos últimos 10 anos uma série de dispositivos pesquisados junto às universidades, junto à Fundação de Pesquisa, que nos ajudou demais, a FAPEAL, com recurso da FAPEAL, do Governo do Estado, com recurso do FINEP, com recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia e das universidades, que realmente a ciência está ali, é uma série de dispositivos, meu amigo, para que a gente se protegesse. Até porque a adulteração existe, como você me perguntou, e a gente precisa garantir para o nosso consumidor, aonde ele estiver, que ele está consumindo algo extremamente natural e sem nenhuma adulteração. Quando o cidadão toma uma colher de sopa de mel, uma colher de chá, ele vai com a própolis, não? Existe forma de você vender os produtos das abelhas. Existe o mel natural, sem nenhum outro componente. O mel não pode ter nenhuma adulteração de nada, senão não é mel de abelha. Existe também o mel com própolis. Portanto, quando você consome mel, você está recebendo uma dosagem muito grande de açúcares, de carboidrato, inclusive de alto nível. A diferença do mel para o açúcar cristal, por exemplo, está exatamente aí. O mel, se ele tiver mais de 12% na sua composição de sacarose, ele é um mel adulterado. E o açúcar cristal, ele é 100% sacarose. Mel, ele tem em média 30% dos seus açúcares na forma de glicose e 40% na forma de frutose, que são os açúcares que Deus criou a gente para que a gente se pudesse se alimentar diretamente. Portanto, quando você consome mel, ele vai direto para a corrente sanguínea alimentar as células.
Por isso que a reação é de imediato, você, se está com fome, de imediatamente passa aquela fome. E se você consumir esse mel com própolis, você está consumindo açúcares de altíssimo nível, com substâncias que previnem e que principalmente aumenta a sua imunidade para que você não adoeça. O quanto é produzido aqui em Alagoas e o quanto fica aqui no mercado interno? Infelizmente em Alagoas, a gente, como na maioria dos estados, não temos estatísticas sérias. Infelizmente nesse país, muita coisa é séria está sendo feita. Pouca coisa séria está sendo feita, infelizmente, você sabe disso. E dessa forma, em Alagoas, a gente está, ao longo dos últimos anos, solicitando dos parceiros que possam nos ajudar a fazer um estudo preciso disso. Mas a avaliação por alto que nós fazemos através da nossa associação, que gira em torno de 700 quilos de própolis por ano, nos 22 municípios que caracteriza a área da indicação geográfica, que vai entre Piaçabuçu e Maragogi. Agora, desses 700 quilos, avalia-se, pelo menos, que 50% ele sai de forma clandestina. Pelo menos isso sai sem nenhuma retenção dos impostos, sem nenhum benefício para os nossos tributos e desenvolvimento do nosso estado. A gente tem capacidade científica, conhecimento suficiente para montar uma indústria de beneficiamento do mel e da própolis aqui no estado de Alagoas, para que o dinheiro ficasse aqui também, não só de matéria-prima, mas de beneficiamento? Perfeito, totalmente. Esse foi um ponto que Alagoas teve algumas lideranças que tiveram a devida preocupação. Esse é um ponto-chave que nos destaca da maioria dos outros estados. Ou seja, Alagoas teve a preocupação de preparar os seus produtores. Nós não tivemos ainda, infelizmente, eu espero que a partir de agora tenhamos, o devido apoio das autoridades para que a gente possa desenvolver essa atividade em larga escala. Mas nós temos em Alagoas pelo menos 2 unidades de 2 empresas com serviço de inspeção federal. Nós temos o Cortiço e nós temos a Fernão Velho, que é nossa, inclusive, eu sou o diretor-presidente da Fernão Velho, que essa Fernão Velho, inclusive, nós temos uma unidade com serviço de inspeção federal e internacional. O que nos falta, sinceramente, é matéria-prima para que a gente possa atender o mercado interno e o mercado externo. O próprio mercado interno brasileiro, hoje, nós não conseguimos atender nem 50% da demanda desse mercado. Incrível uma coisa dessa. E que remunera muito bem. Como te falei, 5 vezes mais do que se paga em Minas Gerais. Agora, o mercado externo, esse nem se fala. Nós temos recebido recentemente, desde o ano passado, pedidos do Canadá, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão e da China. E nós estamos só adiando esse processo por falta de matéria-prima. Mas a indústria está pronta. Nós temos, repito, unidades com serviço de inspeção federal dentro dos padrões internacionais. Professor, então, algumas entidades apoiaram também esse processo, né? Perfeito. Nós tivemos o apoio desde 2006 da Braskem, essa petroquímica brasileira. Inclusive a sede da associação funciona, o Apiária Escola também nesse local, as nossas reuniões com os produtores e com os parceiros. Portanto, essa empresa é uma empresa de muito peso para o desenvolvimento da nossa atividade. Claro, tivemos também o apoio da Desenvolve, da Agência de Desenvolvimento do Governo do Estado, da Secretaria de Agricultura, que mais recentemente se pronunciou juntamente com o SEBRAE, que vai retomar toda essa atividade para que a gente possa se desenvolver mais. Conversamos com o Mário Calheiros, pesquisador e presidente da Uniprópolis. Muito obrigado pela entrevista. Ok. Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.